Olá, queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra seja dado ao Senhor, porque Ele é digno disso e de muito mais. Hoje irei falar sobre os atributos de Deus. Como Deus Ele é e como Ele se apresenta para nós na Bíblia Sagrada, né? E vemos, né, assim, dentro dos textos bíblicos, a devoção que o povo tinha para com o Senhor, né? E assim, uma coisa é fato, a gente não conhece Deus como um todo. Eu fico com aquele versículo que o apóstolo Paulo fala, que ele, né, conheceu o Senhor em parte, né? Mas ele iria conhecê-lo totalmente, assim como, né, Deus conhecia ele. Então, a palavra de Deus, ela tem inúmeros atributos, né, da pessoa de Deus. Mas eu acredito que o Senhor é muito mais, né, daquilo que Ele falou para nós, né, na Sua palavra. E uma das características assim que a gente vê mais, que é mais usado para Deus, é que Ele é santo, né? A gente chama Deus de santo, 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 santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, é uma característica, né, um atributo, né, da deidade do Senhor, né, de Deus. E aquilo que eu falei no início, a gente não consegue falar tudo sobre a pessoa de Deus, senão ele não seria Deus, né? Então, assim, a gente vai entender dentro desse estudo os atributos, né, da pessoa, né, do grande Deus. Vamos lá. Estudar os atributos de Deus é uma tarefa séria. Haja vista que a palavra atributo não é ideal, porque pode transmitir a noção de acrescentar ou consignar alguma coisa a alguém. E por isso mesmo pode criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada ao ser divino, né? Então, essa palavra atributo ela já não dá ênfase totalmente naquilo que Deus representa, né? É como acrescentar ou consignar alguma coisa, né, ao ser divino, né? Como nós vemos aqui, né, no início desse estudo. Uma vez que o Eterno é um ser infinito, fica impossível a qualquer criatura conhecê-lo exatamente como ele é, aquilo que eu falei no início, né? Se a gente conhecesse tudo sobre Deus, ele já não seria mais Deus, né? Já seria fácil, né, de explicá-lo, mas ninguém consegue explicar Deus. Todavia, Deus revelou as perfeições e a excelência da sua natureza, que considera essência para a nossa redenção, adoração e comunhão. Então, Deus revelou as perfeições e excelência da sua natureza. Deus revelou isso, que considera essência para a nossa redenção, nossa remissão, adoração a Ele e esse contato, essa comunhão com Ele. E todos esses atributos divinos estão nas Escrituras inspiradas, onde temos a revelação de Deus para nós, aquilo que eu falei no início. Temos esses atributos, essas características da pessoa de Deus contido, né, dentro da palavra de Deus. E assim a gente consegue entender um pouco sobre quem é Deus. O homem não pode extrair conhecimento de Deus como faz com outros objetos de estudo, mas Deus bondosamente transmite conhecimento de si mesmo ao homem. E ao homem cabe aceitar e assimilar esse conhecimento, né? Então cabe ao homem aceitar. Então tudo que foi revelado dentro da palavra,
né, na Bíblia Sagrada para nós foi por bondade, por misericórdia da parte de Deus. Porque ele queria mostrar para nós as suas características, aquilo que ele é, aquilo que ele representa, né, uma parte dela, para que a gente, né, pudesse assim se aproximar cada vez mais dele. Os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanente e distintiva que pode ser afirmado a respeito do Senhor. Esses atributos são suas próprias perfeição, inseparáveis de sua natureza e condicionam o seu caráter. Então isso é inseparável. Aquilo que a palavra de Deus fala em relação à pessoa de Deus, isso é inseparável. Isso condiciona, né? Isso é condicional ao seu caráter, à sua natureza. As várias divisões dos atributos. Várias classificações têm sido sugeridas, a maioria das quais distingue duas classes gerais. Em classes são designados por diferentes nomes e representam diferentes pontos de vista, mas substancialmente são a mesma. Desejamos salientar que o objetivo da classificação o objetivo da ordem é a clareza. Entre as divisões, as mais importantes são atributos naturais e atributos morais, atributos absolutos ou incomunicáveis e atributos relativos ou comunicáveis. Então, Deus tem seus atributos naturais, seus atributos morais, seus atributos absolutos ou incomunicáveis e atributos relativos ou comunicáveis. Atributos absolutos ou incomunicáveis, né? Vamos explicar, né, o que é isso. Os atributos incomunicáveis são aquelas características qualitativas do Supremo Deus, que não são compartilhadas com nenhuma de suas criaturas. Então, vamos ver alguns atributos, né, que Deus ele não compartilhou com aquilo que ele criou, né, o ser humano. Autoexistência. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Devemos nos manter ensino da Escritura e recusar a subordinar a autoridade da Escritura e a convicções intuitivas de nossa natureza moral e religiosa. As definições arbitrárias de algum sistema filosófico. A Bíblia ensina que Deus é absoluto, por existir em si mesmo. Independente, ele é imutável, é eterno, sem limitação e relação necessária com algo fora dele mesmo. Então, Deus é imutável, ele é eterno, ele não está limitado ao tempo, né, igual nós. Assim a gente cansa, a gente fadiga, a gente tem fome. Tem hora que a gente muda a nossa personalidade. A Bíblia diz que Deus ele é imutável, né? Imutável, né? Ele é eterno, ele é poderoso. Não que a gente não seja um ser eterno, que a gente é formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas assim a gente não consegue se manter vivo, né, nesse mundo, nesse corpo, para sempre. Que a gente é mortal, esse corpo ele é mortal, né? Mas a alma ela permanece viva após a morte, né? Como nós vemos, né, ver em relação a isso, tem gente que não defende isso, acredita que a gente é uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente, eu não tenho uma alma vivente. Não, a Bíblia fala que a gente é formado por espírito, alma e corpo. Se você for olhar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, você vai ver isso, né? Que existe diferença e distinção, né, no grego daquelas palavras, né? Aquelas palavras de espírito, alma e corpo. Então nós temos uma alma, e a alma ela sobrevive, né, à morte do corpo. E para quem será, né?
Minha alma é de Deus, meu corpo entrega a Deus. É esse corpo que Deus vai ressuscitar, não pode estar nas cinzas, né? Não sobrou nada. Parece que não virou esterco, né, de inseto. Mas Deus vai ressuscitar, né, esse corpo que é mortal para um corpo incorruptível. Isso nós vamos falar mais para frente, em outra aula. Que eu quero destacar os atributos absolutos da pessoa de Deus. O ser humano, em toda a história, tem procurado perpetuar sua existência. No decurso da humanidade, alguns homens excluíram Deus de suas vidas, a ponto de afirmarem que Deus não existe, né? Como fala lá no Salmo 14, versículo 2, né? Os necios dizem no seu coração: não existe Deus. Sabe o que eu acho interessante das pessoas assim? Querer tirar Deus da vida delas? É como falar assim: não existe oxigênio. Eu não estou comparando Deus com oxigênio, é só se fazendo assim uma ilustração. Porque aí parece aquele pessoal que acredita que tudo está em Deus, né? Tudo é Deus, né? Igual o hinduísmo. Não estou falando que Deus é o oxigênio. É igual a pessoa falar assim: não quero que o meu coração palpita sangue para as minhas veias. Porque aquele traz vida, traz benefício, né? Que haja uma circulação no corpo, né? Para que haja vida e você possa se mover, fazer as suas coisas. Porque se esse amiguinho aqui parar, né, nós morremos, partimos dessa vida com Deus ou sem Ele, né? Melhor com Ele, né? Porque o inferno é real, né? Apesar de muitos não acreditarem no inferno, ele é real, que Deus possa ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Então, essas pessoas, como foi falado no Salmo 14, versículo 2, eles tiraram Deus das suas vidas e resolveram viver para eles. Então, isso é muito triste, porque a alegria do Senhor é nossa força, é Deus que nos dá força, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Quantos livramentos Deus deu para mim hoje e deu para você hoje. Tudo que a gente tem, por pouco que seja, é tudo dado pela misericórdia de Deus, né? Pela bondade dele. Então, que Ele possa continuar sendo bondoso para conosco, em nome de Jesus, e nos abençoando. Então, eles dizem assim: Deus não existe. Em tempos recentes, os intelectuais da modernidade profetizaram: aposentaremos Deus num canto desnecessário do universo. Condenaremos a divindade ao ostracismo. Sartre falava do silêncio de Deus e Jasper da ausência divina. Popper gostava de mencionar o eclipse de Deus. Hamilton propôs a teologia da morte de Deus. Olha para você ver quantas teorias o povo, né, tira, né, para falar da pessoa de Deus, né, para desmerecer a pessoa de Deus. Sartre falava do silêncio de Deus. Provavelmente ele era uma pessoa que orava, né? Às vezes Deus não respondia do jeito que ele queria, às vezes acontecia uma coisa diferente. Ele achava que aquilo não era resposta da parte de Deus e que Deus não estava dando resposta nenhuma para ele. E assim ele colocou, né? Falava do Deus que ficava em silêncio, né? O único Deus que fica em silêncio, né? Que para falar a verdade nem é Deus, né? As imagens de escultura, né? A Bíblia fala que não tem boca, mas não fala. É a única que o povo considera que é um Deus, na realidade não é, mas fica em silêncio. Igual Elias, zombou dos profetas de Baal, que clamava Baal, gritava Baal, ajuda nós aqui, né? Que o fogo venha consumir esse holocausto aqui, porque ele era considerado um Deus da chuva. E Elias zombou deles. Às vezes ele deve estar dormindo, deve estar cochilando, grita mais alto. Porque Elias sabia bem no coração dele que existia um único Deus vivo e que responde. Não é um Deus morto, é um Deus que responde às nossas orações. Talvez não é da maneira que a gente quer, mas a maneira dele é a melhor e sempre vai ser
a melhor. Então eles consideravam, né, Sadre falava do silêncio de Deus e Jaspe da ausência divina, provavelmente por os acontecidos que tem no mundo, né, as maldades, as matanças. E aí a pergunta que provavelmente ele colocava, né, o Jasper, onde está Deus nisso? E que Deus não acaba logo de uma vez com o mal. O mal, para falar a verdade, ele vem do coração do ser humano, de não querer ter Deus na vida dele. Imagina se todo mundo, né, pegasse, né, os mandamentos do Senhor e colocasse em prática, né, igual aqueles 2 mandamentos que Jesus resumiu, né, amar a Deus de todo o teu coração, né, essa é a nossa parte com Ele, para nós termos comunhão com Ele, e amar o próximo como a ti mesmo. Será que se a gente amasse uns aos outros, amasse verdadeiramente, não da boca para fora, respeitasse como tem de respeitar mesmo, será que existiria matança? E se a gente amasse mesmo Deus verdadeiramente, não desse lugar ao diabo, ao pecado, né, e as coisas que tem no mundo aí de ruim, será que não seria melhor? A nossa vida não seria melhor? Com toda certeza. Então, para Jasper, Deus estava ausente da criação. Provavelmente ele deixou, né, a se dará, né? Tem aquele negócio lá de a Deus dará. Ele deixou praticamente para lá. Né? Fez a criação, foi embora. Não deixa esse povo aí. Provavelmente ele acreditava nisso, né? A ausência de Deus no meio, né, da humanidade. Eu acredito assim que Deus, ele não está ausente, ele está sempre presente. As pessoas é que não conseguem ouvi-lo ou para ouvir. Hoje é tudo numa correria. Hoje as pessoas, assim, para assistir um vídeo de Deus de 30 segundos é um sacrifício. Mas para maratonar em uma série, né, pega cedo, se brincar vai até a noite, ou às vezes passa a noite inteira, né, assistindo filmes, séries, programação, só engordando, né, a carne, e a alma vai ficando vazia de Deus, sem a essência, né, de Deus na vida dela, né? Então isso daqui é uma ausência na vida da pessoa, né? A ausência divina, quando ela não quer, né, Deus na vida dela. Popper gostava de mencionar o eclipse de Deus, né? É só aparecer uma hora, né? É igual o eclipse, ele tá aqui, ó. Não gosto da caneta roxa aqui, ó. Eu peguei ela tá passando. Foi embora. Não voltou mais. Então, ele até declarou que houve em algum momento, né, na história humana que Deus estava aqui, mas na realidade ele não está mais, né? Ele só passou. Fez os milagres dele ali na terra, né? Jesus Cristo é Deus também. Fez os milagres dele na terra, criou a terra, beleza, né? Passou e foi embora. Né? Bem parecido com um Jasper, né? A ausência divina. Aí Hamilton propôs a teologia da morte de Deus, né? Deus provavelmente deve ter morrido, né? Então ele está morto, ele não está vivo, né? Então é assim, eu gostaria de perguntar para esse Hamilton ou Hamilton, não sei como é que fala, mas deve ser Hamilton. Se ele estivesse vivo, provavelmente já faleceu há muito tempo. Se eu perguntasse para ele assim, hoje, a quantidade de pessoas que têm vida, as crianças que nascem, a natureza que se cria, se Deus está morto, quem traz vida para esse ser, para essas crianças? Não é verdade? Então, nós vemos assim que esse reino propôs a teologia da morte de Deus. Deus está morto, mas bem sabemos que ele não está morto. Vivo ele está para todo sempre. Essa é uma teoria, né, uma ideologia do diabo, de dizer que Deus está morto, mas ele não está morto. A Bíblia fala que Deus está sempre pronto para nos ouvir, que ele possa ouvir a sua oração, que ele possa ouvir a minha oração, né, em nome de Jesus. Ao contrário do que previu os filósofos da modernidade, Deus não morreu.
debaixo do sol. Deus não morreu, né? Ao contrário que previu os filósofos da humanidade, Deus não morreu, aquilo que eu falei. Debaixo do sol morrem os sonhos, o Estado, a arte, a família, a filosofia, o ecossistema, os santos, a música. Entretanto, Deus é a fonte absoluta de toda a vida e ser a causa sem causa, na qualidade de ser infinito, absolutamente independente e eterno. Deus está acima da possibilidade de mudança. Deus, em verdade, não depende de nada que lhe seja alheio, mas faz todas as coisas dependerem dele, pois é autoexistente e tem existência própria. Deus é autoexistente e tem existência própria. Deus existe, né? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tem existência própria. E tem outros atributos que falam, né? Imutabilidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência, né? Que tem a ver com os atributos, né, da autoexistência de Deus, que não é contido, né, na sua criação. E depois os atributos morais ou comunicáveis, como santidade, né, atributo moral de Deus, amor, justiça, Deus ele é justo, fidelidade. E depois vamos falar de uma doutrina bastante assim interessante, a Trindade. Vou falar um pouquinho, né, sobre a imutabilidade de Deus, que diz assim: eu, Senhor, não mudo, continua sendo o mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem da sombra de variação. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Não é por capacidade nenhuma nossa. É descendente do Pai das luzes, descendente de Deus nas nossas vidas. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que a gente faz de bom foi dado por Deus. Na qualidade de ser infinito, absolutamente independente e eterno, Deus está acima da possibilidade de mudança. Muda as criaturas e tudo que é da terra. Deus, porém, não muda, porque é que há de ser eternamente o mesmo, né? Ele há de ser eternamente o mesmo. Afinal, ele é infinitamente perfeito. E a perfeição infinita impede, a perfeição infinita. Impede e elimina qualquer alteração. Assim, Deus é absolutamente imutável em sua essência e atributos. Não pode aumentar nem diminuir. Seu conhecimento e poder nunca pode ser maiores nem menores. Ele nunca pode ser mais sábio ou mais santo, nem mais justo, ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Ele é a própria essência de tudo isso, né? Ele é o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura de ele não faria? Se ele prometeu alguma coisa para você, pode ter certeza, vai cumprir. Ele não é igual homem, né? Que fala assim, eu vou fazer isso para você e não faz. Mentira. Às vezes nem faz, né? É mentiroso. Deus não é assim. Deus, ele não é homem para que minta, né? Ou falarei e não confirmarei? Claro que sim. Porque o Senhor não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O conselho do Senhor permanece para sempre. O intento do seu coração de geração em geração. O Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, e assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim eu disse, e assim acontecerá. Eu determinei e eu também farei. Então estou falando aqui da imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo, né, de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Aquilo que fala em Hebreus 3:8. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente será o mesmo. Há muitos que falam assim, nossa, se Jesus estivesse aqui hoje,
Nossa, seria uma bênção. Jesus Cristo está aqui hoje. Ele está no nosso presente, está no nosso futuro. Depende da gente querer ter Ele nas nossas vidas. Deus possa te abençoar. Mais para frente eu vou trazer sobre, continuando falando, né, desses atributos, né, esses atributos da autoexistência de Deus. E vou falar, né, sobre a eternidade dele, e muitas outras coisas, né, da parte de Deus. Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e não perca o próximo vídeo. Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe. Tchau.